É. Acho que agora é com ela lá. É o que... Eu? Bora? Bora. Muito boa tarde para todas e todos. Deixa eu ver quantos todos tem. Tem sempre uns todos, mas mais todas. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Quem é que já está fazendo curso na escola? Quem é que está vindo só para a palestra? Oh, que legal. Então, essa palestra, ela faz parte, para quem não sabe, do programa, da programação de férias de verão do Centro de Formação da Vila. Então, normalmente, essa palestra era exclusiva para os participantes dos cursos, e a gente agora abriu para pessoas que não estão matriculadas nos cursos, para que as pessoas conheçam o espaço, conheçam o tipo de coisa que a gente debate, conheçam um pouco o centro de formação. Então, para quem nunca veio aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem da palestra, tá? Eu sou a Cláudia, esqueci, coisa básica, a pessoa chega, pega o microfone, começa a falar e ninguém nem fala quem ela é, né? Realmente... Então, eu sou a Cláudia Aratangi, eu sou responsável pela coordenação do Centro de Formação atualmente, estou assumindo agora. E vou falar bem rapidinho sobre o centro, para quem não sabe. Para quem sabe, me perdoe que já ouviu isso hoje de manhã, mas eu acho que é importante situar, porque tem gente de fora, tá? Mas eu vou ser breve, prometo. O Centro de Formação, ele nasceu junto com a Escola da Vila, quando a escola foi fundada há 38 anos atrás, e ele é um polo de formação para o Brasil todo. Tem educadores, nessa temporada a gente tem educadores de vários estados, de várias cidades diferentes, gente que é de escola pública, de escola particular, de diferentes segmentos, professores, coordenadores, enfim, a gente tem um público bem variado, de gente muito interessada em educação, em melhorar a educação. Tá? O centro, esse ano, a gente vai, começando por essa mudança aqui, de abrir a palestra para todo mundo, o centro vai ter algumas outras novidades. Por exemplo, nós estamos transmitindo essa palestra por Facebook, que é uma coisa inédita. Então, se vocês quiserem avisar alguém de que a palestra está sendo transmitida por Facebook, façam isso agora, tá? Está sendo transmitida na página do próprio Centro de Formação. A gente não avisou antes, porque é que nem jogo de futebol sem torcida, certo? Você faz o jogo de futebol sem torcida, não tem graça para quem assiste. Então, a gente avisou só agora há pouco de que ia ter essa transmissão. Bom, o centro, esse ano a gente vai ter mais cursos, tanto online como semipresencial, porque o centro tem cursos presenciais, como esses aqui de férias, tem cursos semipresenciais, que são combinados de atividades online com encontros mensais, e tem cursos exclusivamente online, e tem cursos também, tem viagens pedagógicas, que esse ano é para a Argentina, depois vocês olham. Todo mundo recebeu aqui um folderzinho, depois vocês olhem com mais atenção, que é uma viagem muito bacana para a Argentina. E também o programa ZDP, que é um programa de 4 encontros anuais, muito bacana, com convidados de fora para discutir práticas de linguagem. Mas convido vocês a olhar o folder com atenção, tá? Para conhecerem os programas. Então, chega de propaganda do Lojinha, já tá bom de propaganda do Lojinha. Agora eu vou falar um pouco desse querido palestrante que veio hoje nos prestigiar com a sua palestra sobre cidade educadora. O Devanil
é uma pessoa que está ligada à educação há muito tempo, não vou nem dar quantos anos, né, Deus? E nós trabalhamos juntos. Ele é uma pessoa ligada muito nessa relação entre educação e cultura. A gente fez na FDE, vocês conhecem a FDE? Alguém aqui conhece a FDE? Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que tem um pessoal aqui, inclusive, hoje nos prestigiando. A gente na FDE desenvolveu um programa chamado Cultura é Currículo, não sei se alguém conhece, de visitas às escolas, teatro, cinema, que a gente levou quantos milhões de meninos e meninas? Entre teatro e museus, mais de 1 milhão. Entre teatro e museus, mais de 1 milhão de alunos da rede pública estadual de São Paulo. Então, ele é uma pessoa que pensa nessa questão da educação e da relação entre educação e cultura. E ele me pediu para avisar que ele não é um acadêmico. Eu acho que isso, enfim, não é nenhum demérito, porque ele é uma pessoa que pensa muito. Ele só não está dentro de uma universidade, mas é uma pessoa que estuda, que pensa, que reflete, que cria e que põe as coisas para acontecer. Então, eu chega de ficar fazendo propaganda dele, que ele faz mais propaganda melhor propaganda dele do que eu. Tá? Então, gostaria de uma salva de palmas para o Devani. Obrigado. Ai, gente, só uma coisa, eu vou ficar aqui no computador, porque como a gente abriu para perguntas no Facebook e tal, eu vou ficar aqui mediando, mas eu estou prestando atenção, tá? E não é porque eu tô mandando mensagem no WhatsApp, não, tá? É porque eu vou estar cuidando do que entrar de mensagem pelo Facebook, que as pessoas podem fazer pergunta pelo Facebook. A gente dará prioridade para quem está aqui, óbvio, mas, eventualmente, se a gente tiver tempo, a gente vai responder perguntas que vierem online, tá bom? Tá bom. Ô, Marta, eu falo assim, sem microfone mesmo? Sim. Nossa, que bom, que agradável, né? Então, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz e queria agradecer, em primeiro lugar, né, a equipe da Escola da Vila que me fez o convite e me recebeu tão bem em todos os momentos aqui, né? A Kelly que está aqui, a Cláudia que inicialmente me convidou e foi um grande desafio, né? Porque falar sobre cidade, né? E quando a gente se mete a falar sobre cidade, mesmo não sendo um medievalista, sou formado em História, mas corre-se o risco de se perder, né? A cidade é complexa, a cidade tem muitas ruas, muitas avenidas. Eu vou tentar seguir um roteiro para poder estar aqui conversando com vocês. Então, muito obrigado. Queria agradecer também a Marília, a Edson, Helena, Tatá e Vânia, que é da equipe que trabalha, e acho que o fato de eu estar aqui hoje também é porque a equipe me impulsiona a estar produzindo, a estar conversando, então não é um trabalho sozinho, reflete todo um trabalho de equipe. Isso é muito gratificante, a gente saber que tem pessoas que acreditam na gente para a gente poder tocar o nosso trabalho. Eu, em alguns momentos, eu paro aqui para estar falando com vocês e depois a gente volta aqui para o material que eu organizei sobre a cidade educadora. A primeira coisa, né, quando se fala de cidade educadora, a gente tem um conceito, né, que foi o primeiro conceito em 1990, no Congresso de Barcelona. Foi quando cidades, grupo, governo, organizações não governamentais se reuniram para se definir o que estava sendo chamado por uma cidade educadora. Depois a gente teve uma outra data que é importante, que foi um congresso em 1994, em Bolonha, onde se definiu objetivos, paradigmas de como se trabalhar essa questão. E aí você teve uma série de escolas no Brasil e em outros lugares do mundo que começaram a trabalhar nesse conceito. O que a gente vai fazer aqui não é um aprofundamento do conceito, mas está trazendo os princípios de uma cidade educadora, né,
no desenvolvimento, no cotidiano dessas cidades, na cidade que a gente vive. Seja ela uma cidade pequena, uma metrópole ou uma megalope, né? Só para ter uma ideia, a gente tem pessoas aqui de São Paulo, de que outras cidades a gente tem aqui, né? Gostaria de saber em primeiro lugar. Guarujá, Piracicaba, Saltinho. Olha só, tem. Que bacana. Porto Alegre. Olha só. A gente tem um. Pois não. Onde? Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte. Londrina, no Paraná. Aqui. Bom, a gente tem um pedaço do Brasil aqui, né? E isso daí não tem coisa mais rica do que a gente falar sobre as cidades, quando a gente tem essas cidades, que algumas são de pequeno porte, né? Mas a gente está falando de algumas cidadezinhas aqui que ultrapassa 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, e essa cidade que a gente vive aqui, que quando a gente conta a cidade de São Paulo e a região metropolitana, a gente está falando em 20 milhões de habitantes. É muita gente, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala da cidade educadora, quando se definiu esses pontos iniciais, a gente, só lembrando, então que trabalhar a escola como espaço comunitário, esse é um dos pontos de sustentação dessa cidade educadora. Segundo, trabalhar a cidade como espaço educador. Não se aprende só agora na escola. Você tem o museu, você tem o teatro, você tem lugares na cidade que tem um conhecimento organizado, que a escola não está trabalhando, então como eu interajo, como eu aprendo com esses lugares. Daí a necessidade de estar nesses lugares, circular, visitar esses lugares. O outro, aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas. Que ensinamento as pessoas têm, fora o conhecimento sistemático, organizado da escola e da academia, que pode estar ajudando no conhecimento das pessoas. Um terceiro, que é valorizar o aprendizagem vivencial e priorizar a formação de valores. Bem, agora eu quero me deslocar, que a gente tenha de eixo esses pontos, mas o principal eu organizei essas cidades que a gente está falando, que pode ser Londrina, pode ser Porto Alegre, pode ser São Paulo, em 3 tempos. Então, eu começo dizendo de rotas e portos, que é onde a gente vai olhar para as cidades e ver como é que começaram essa história de cidade, onde apareceram as primeiras cidades no mundo, né? E que cidade é essa que nós estamos agora? Como podemos ler, como podemos compreender essa cidade? A outra que cidade é essa? Sustentável, saudável e criativa. E terceiro, é uma experiência que foi uma experiência muito gratificante, é como, enquanto educador, enquanto política pública, enquanto Secretaria da Educação, enquanto Escola da Vila, enquanto educadores, como a gente pode estar interferindo nessa cidade. E o caminhar, a proposta de caminhadas na cidade é por onde a gente pegou e é o trabalho de experiência que a gente teve no estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, em 91 pontos que a gente chama em São Paulo de diretorias de ensino. Bem, quando a gente começa a falar de cidade, a gente está remetendo a uma ideia de cidade, então é voltar um pouquinho no tempo. Eu tentei fazer um guia, um roteiro, né, para a gente poder percorrer algumas cidades do mundo e como elas surgiram e aonde nós estamos. Então, algumas imagens vão poder estar ilustrando. Então, quando eu digo cidade, aqui a gente está falando de rotas, de caminhos. Eu trouxe como exemplo aqui um primeiro que diz muito da realidade brasileira. Acho que todo mundo conhece as estradas de ferro do Brasil.
Essa daqui é uma estrada de ferro que ligava Itararé, no interior de São Paulo, a Viamão, no Rio Grande do Sul, e que foi muito importante para escoar toda a produção dessa região. Está desativada hoje, ficou esse caminho. Mas as estradas de ferro foram estradas importantes para a formação das cidades no Brasil. E, curiosamente, nesse mesmo local, perto de Itararé, existe um outro caminho. Vocês estão vendo lá, é um precipício aqui, é uma espécie de um cânion, e ali tem um caminho. Por esse caminho passavam as tropas que fundaram, né, que paravam, que formavam cidades, Itapeva, Itararé, chegando até Sorocaba, que era o comércio importante, que era uma espécie do comércio de mulas, que era o mais importante comércio que tinha naquela época, como é importante um caminhão que circula as nossas rodovias. Eram as mulas que faziam as mulas e os tropeiros, naturalmente, que faziam esse caminho e que fundavam as cidades. Aonde se parava nesses lugares, você tinha um comércio, uma cidade que ia surgindo. Então ali você tinha que ter corda, você tinha que ter fumo, você tinha que ter marmelada, você tinha que ter farinha, e a cidade foi se organizando. Então muitas cidades do interior do estado de São Paulo, a gente tem essa formação. E outras cidades do Brasil aí, cada um com a sua região e com o seu conhecimento histórico do lugar. Curiosamente, um outro ponto importante, se a gente olha para a América Latina, né, são esses pontos. Hoje são estradas de chão. Esse é o norte argentino. Caminhos esses que eram feitos pelos índios. Então, muitos caminhos e passarelas, né? Tinha alguns índios do norte argentino que eles eram uns índios que tinham adoração por alturas. Então, tinham caminhos, tinha uma espécie de umas pinguelas aonde eles atravessavam. Esses caminhos, que são caminhos que serviram para os espanhóis e servem para a gente hoje para ficar vendo as montanhas, para ficar passeando aqui, né? Essa não volta naquela outra. E a outra coisa que são as pontes, quer dizer, sem as pontes você não tinha cidades. Particularmente, essa é a ponte, eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver aquele filme Relatos Selvagens, né? Num determinado momento você tem dois sujeitos, um da cidade e um que está no campo, onde eles se atracam nessa ponte. Então essa é a ponte do filme de Relatos Selvagens, que é uma ponte muito curiosa, que vai mostrando um pouco da explosão do que é o carro, o relacionamento das pessoas, o estresse que vem da cidade, o snobismo do carro e outras consequências que aparecem muito bem nessa cena desse filme. Vamos lá? Aqui é quando a gente pensa na formação das cidades do sul, do sofrimento que era essas pessoas com essas carroças, com essas carruagens, enfrentando barro, não tinha asfalto, né? Enfrentando todo o lamaçal para se fundar as cidades, para levar as mercadorias. Bem, e aí, sem dúvida, você tem cidades aí de grandes portos, né, que foram importantes na história da humanidade, como os portos de Constantinopla, de Veneza, né? Qual outro porto importante do mundo? Né? Me ajuda a lembrar. Santos, Paranaguá, né? E assim vai. Esse particularmente é um portinho, que chega pouca gente na Ilha do Mel, mas que tem sem esse porto, a cidade ali na Ilha do Mel ela não funciona, né? E o farol, naturalmente, sem o farol, né, você não consegue chegar nas cidades. Então o farol é também um símbolo dessa formação aí das cidades. Essa cidade, quando a gente fala de Veneza, de Constantinopla e outras que eu não estou lembrando agora, mas era a importância que os portos têm na vida de uma cidade. Tudo que foi organizando de comércio, de cultura, de troca, de contrabando, tudo circulava. E o porto, ele é um elemento fundamental para a gente compreender a cidade. E aí eu faço, quer dizer, toda cidade tem uma história. Ela pode ser uma cidadezinha no interior de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, mas em algum momento é importante para você estar interagindo, para falar o quanto essa cidade é educadora, né? É você entender um pouco a história da sua região e como aquilo se conectou, né?
aquela extração de trem que hoje em muitos lugares está abandonada, que história carrega aquilo, né? Voltando então, saindo dessa cidade de um porto, pelos elementos que a gente vê aqui, com certeza é um porto medieval. Bem, e aí, aqui dessas imagens, essa é a última, né, Gabriel, que a gente tem. Então, a gente pode dizer que as cidades, nesse roteiro que eu fiz para vocês, eu espero um dia chegar lá até o final dele, né? Ele diz, as cidades que nasceram nas margens do Tigre e do Eufrates. E aí a gente está falando de 5.000 anos antes de Cristo. Do Tietê e do Amazonas. E do Tejo e do Nilo. Esqueci de falar do porto, né, do Tejo, que é onde começa toda a nossa quando começa uma parte da nossa história, né? Mas as cidades também, que a gente precisa compreender nesse sentido mais amplo da história das cidades no mundo, que elas vão além da Ásia, da Europa, da Oceania. Aqui a gente tem uma cidade, que é as cidades ameríndias, a cidade dos astecas, né? A cidade dos incas e de outros povos que estiveram formando, que em algum momento ou foi destruído pela colonização espanhola, ou entre as tribos também, você teve aí disputas e guerras e as cidades desapareceram, né? E lembrando que há cidades de catedrais, mesquitas e arranha-céus. As cidades aí, das divisas, das trincheiras que a gente vive hoje, né, de guerras ou de luta de região, de disputas de regiões, e a cidade com epidemias. Foi o que a gente viveu, né, no caso da Idade Média, onde a gente enfrentou numa cidade como Florença na Idade Média, onde 50% da população desapareceu com a peste negra. Então, a história do homem sempre foi também a história do medo diante das doenças e das epidemias. E tem um livro maravilhoso do Georges Duby, que é um historiador medieval, que ele diz isso, que as pessoas, na passagem do ano 1000 para o ano 2000, o medo das doenças, das epidemias, e o medo do outro também, né, era uma das grandes questões que você tinha presente na população. Bem, então, uma curiosidade é que, ao mesmo tempo que você tem uma cidade que é do perigo, né, você tem uma cidade que é fascinante. E ela é fascinante não só agora. Ao mesmo tempo que você tinha na Suméria uma cidade que atraía as pessoas para estar comercializando, para estar nesses locais, a cidade sempre foi um local onde as pessoas, foi um lugar de sonho, de atração, né? Porque o campo, quem viveu, né, já passou pelo campo, já passou pela plantação, e depois de plantar o ano inteiro, chegar no final do ano e perder a plantação, sabe o desespero que é. Então o campo nem sempre foi aquilo que os quadros da pintura romântica idealizou para a gente. O campo era um local de muito sacrifício e continua sendo de muito sacrifício. Então o deslocamento dos homens para a cidade não veio porque a cidade tinha show, porque tinha carnaval, porque tinha teatro grego, né? Veio por uma necessidade também, veio por uma necessidade de sobrevivência da população. E o campo, a hora que você olha, então você tem essa contradição de buscar, né, uma vida melhor. E a gente convive hoje com a população migrante, quando a gente olha, por exemplo, para a cidade de São Paulo. Hoje a gente tem 236 mil pessoas imigrantes na cidade de São Paulo. Por que está vindo? Deixa eu pegar o dado direitinho. 83 mil pessoas hoje que estão na cidade de São Paulo são bolivianos. Por que os bolivianos saíram da cidade de São Paulo? E depois, só para ter um quadro atualizado disso, a gente tem os bolivianos, 83 mil, 20 mil chineses, né, da China, do Haiti, 14 mil, Peru, 13 mil, Estados Unidos, 13 mil, Argentina, 10 mil, Colômbia, 8.981, Paraguai, 8.826,
8.600 e França 8.100. Só para a gente ter um panorama da migração hoje na cidade de São Paulo. Então, esse quadro é para elucidar um pouco esse processo migratório que acontece no mundo. As cidades, que é curioso, antes e depois da eletricidade, que isso faz uma diferença muito grande para quem conviveu já num lugar onde não tem a luz elétrica. E a organização social, toda a rua, a cidade, os bares, as casas, a transformação que foi isso. Antes e depois do automóvel. E a história do automóvel é uma história até recente, porque você pega uma cidade da década de 50 até o final da década de 50, você tinha, claro, não estou falando só da cidade de São Paulo, estou olhando para as cidades do Brasil, estou pensando em Salvador, estou pensando em Porto Alegre. Tem horas que eu falo de São Paulo, mas eu não quero ficar preso só em São Paulo, eu quero falar sobre cidades, né? Mas não tem jeito, o corpo da gente está circulando no trânsito, sabe? Com o cantor de rua, sabe? Com a escada rolante do metrô. Então a gente é impregnado um pouco por essa cultura da nossa cidade. Então, mas eu tento me deslocar um pouquinho de São Paulo. Então eu tenho aí a cidade do automóvel. O automóvel, ele veio com uma força intensa. Então, em quantos anos? Em 50 anos, 30 anos... a gente vai chamar de São Paulo urbanizada de verdade na década de 70. Mas você tem um número de automóveis que tomou o espaço de tudo, em alguns lugares, tirando o lugar do pedestre, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que significa isso numa cidade quando o automóvel invade tudo. E agora, numa cidade sustentável, está se revendo isso. Mas não está se revendo isso, essa quantidade de movimento, de velocidade na cidade. Hoje, na Roma Antiga, foi preciso proibir as carroças de circularem no centro da cidade, porque tinha carroça que ninguém conseguia, tinha engarrafamento de carroça na Roma Antiga, né? Então, o que acontece? Aí eles falaram, não, então vamos deixar para essas carroças circular só à noite. À noite ninguém dormia na cidade, né? Então, eu não sei se vocês conhecem esse dilema, mas é um dilema que parece contemporâneo e não tão antigo assim. Então, o automóvel tem aí uma história. Depois tem a cidade do arco e da espada, e agora aquela que a gente enfrenta em muitos lugares das metralhadoras e dos fuzis, né? Cidade meio rural e meio urbano. Você tem na cidade uma cidade que não se definiu ainda bem. Você tem uma cidade que ela tem características da zona rural. Eu vou falar de uma cidade que a gente foi visitar no Jardim Eliana. O Jardim Eliana, que fica na zona sul, é um lugar que não está totalmente urbanizado. Você tem ainda cavalo solto na rua, né? Você tem animais. Você tem pinguelas ainda, você sabe o que é pinguela? Que é aquele escórregozinho que tem na cidade e você atravessa, né? Então, é um lugar que ainda está se urbanizando, ele não está totalmente definido. E tem um outro lado que é muito rico da cidade, que são os quintais. É aquilo onde você tem uma economia de subsistência, você trouxe um pouco da roça para dentro da cidade e aquilo se fortalece. Você tem uma produção, então você tem seu hortelã, seu manjericão, sua abobrinha. E isso é uma coisa saudável dentro da cidade, isso é uma coisa positiva, que eu acho que deveria se incentivar mais esses espaços onde realmente você consegue produzir alguma coisa. Um pouco romântico, sem dúvida, mas faz parte da gente acreditar também numa qualidade de vida um pouquinho melhor. Bom, e há uma cidade hoje que funciona 24 horas. Né? Se você tinha sem sino, né? E sem o apito da fábrica. E é muito curioso que o que orientava a Idade Média, em alguns lugares no Brasil durante muito tempo, era a batida do sino, né? Ou então o apito da fábrica. E isso, hoje você tem uma cidade... Em muitos lugares, até em cidades pequenas, que a cidade é um frenesi. Ela funciona 24 horas. O neon está brilhando o tempo inteiro nos mais diferentes lugares. Nos hotéis, como nos postos de gasolina.
Essa dos hotéis não estava aqui, veio agora, viu, gente? Bom, preciso dar uma corrida, né, Cláudio? Agora, há uma cultura de cidade, tudo isso foi se definindo uma cultura. Há uma literatura de cidade, um cinema, tá aí. Uma música sobre a cidade. E aí a gente pode lembrar de compositores maravilhosos que a gente tem, que fizeram, que cantaram a cidade e cantam hoje ainda muito bem, que é um trabalho primoroso a gente falar da cidade através dessas canções. E um dos grandes que conseguiu captar essa atmosfera da cidade, essa chaminés, essa fábrica pitando, foi o Noel Rosa. Foi Noel Rosa que captou na música essa conversa de botequim, né? Esse seu garçom, faça o favor, e vai por aí afora, né? E a Dolores Duran, que também foi uma compositora muito importante, que ela era da noite, do final da década de 50, que morreu muito jovem, mas ela dizia, sou da noite do Rio, né? E aí, quando ela começa a dizer sou da noite do Rio, você já começa a pedir um uísque, porque, porque vai ficando no estado, né? Então, mas ela tinha essa capacidade de captar toda essa atmosfera daquela época. E o grande, esse sim, que acho que para São Paulo, eu acho que é o que conseguiu melhor captar São Paulo nessa urbanização, que é a Adoniran Barbosa, né? Acho que a Adoniran Barbosa tem música que ele fez para o Viaduto Santa Ifigênia, né? E ele brinca, venha ver Eugênia, como é que ficou o Viaduto Santa Ifigênia nessa simplicidade de falar das coisas. Ou então falando do trânsito, do sofrimento da Iracema que foi atravessar a rua, né? E o carro bateu e ela caiu no chão. Então, todo esse caminho da música é muito rico, e fora os outros que a gente tem, que eu ia até trazer um poema, mas trouxe aqui, mas não vai dar tempo de ler. Mas tem aí os grandes que traduzem muito bem a cidade, como Chico Buarque, Gonzaguinha, e para falar dos modernos, esse menino que é o Rodrigo Campos, ele fez um disco lindíssimo que chama São Mateus, não é um lugar assim tão longe. E ele canta a boca do metrô, a hora que você tem que pegar o ônibus de manhã, e ele tem uma importância para a música contemporânea, como a Adoniran Barbosa. Acho que ele faz um retrato da cidade como ninguém. E tem dos antigos e os novos tropicalistas aí, que também captaram, os Mutantes e tantos outros. E todas as experiências que a gente tem de experiências culturais. Do jazz nos Estados Unidos, né? No Brasil você tem rock, tem punk, tem funk, né? Todas essas experiências. E aí tem várias formas de você captar a cidade. Eu estava falando agora de experiências mais metálicas, do rock mais forte. E essa foi uma experiência muito legal de uma menina que, ela não está aqui, acho que, a Andréia, ela é da equipe da Professora de arte, Andréa Ali. A Andréa Ali fez um trabalho lindíssimo. A gente organizou um catálogo, tem depois disponível, a gente pode passar o site para vocês, onde ela retratou um pouco a cidade de São Paulo e todos os monumentos e parques. Então tem várias formas de você captar a cidade. Ou eu posso fazer isso daí fatiada, né? Ou então você pode ter essa coisa mais da delicadeza, mostrando todos os aspectos da cidade. E ela captou esse espaço, vamos passar para o outro, e mais esse, que foi num trabalho que a gente fez sobre o cinema Vai à Escola. Ela fez um desenho aí, captando essa atmosfera do Cantando na Chuva, e essa da eterna Gilda, com seu cigarro e suas luvas fora da mão aí, né? Enfim, eu vou voltar agora e a gente vai caminhando. Tá. Então, a gente, olhando para a cidade, a gente sabe que tem cidades que foram destruídas, tem cidades que foram levadas pelos furacões, tempestades, tsunamis. Quando a gente vive tudo o que a gente viveu no Japão, né, com o que aconteceu em 2011, né?
e a dificuldade que eles estão tendo para se recuperar. Então, não dá, é a relação da cidade com a natureza. O que a gente viveu ontem de carros boianos na cidade de São Paulo. Então, não tem uma... A cidade vive esse dilema, esse conflito de você estar lidando com a natureza e, principalmente, né, quando a coisa é bem planejada, já dá confusão. Imagina quando você não planeja direito uma coisa, né? Então, e nós estamos falando de uma cidade de muitos habitantes. Então, a gente vive esses dilemas permanentes. E outras que são tragadas por usinas ou engolidas pelo descaso. Há a cidade dos altos das torres, dos cabos, né? Aqui é uma imagem, a gente traduzindo um pouco isso daí, dos cabos, dos elevadores, dos fios e dos canos. Há muitas cidades em uma só. Umas com controle e outras que perdem o controle. As cidades com seus centros, periferias, terrenos baldios e as impenetráveis, aonde a violência se instalou de tal maneira que nem a polícia consegue chegar. Tá? Ou então, a ostentação, o fechamento da cidade nos condomínios, ela fica impenetrável, né? Claro, tudo até um certo ponto. Ou então aonde o descaso é total, aonde a cidade foi esquecida. Há uma cidade, tem mais uma... Tá. Há uma cidade da brutalidade, da selvageria, do medo, das balas perdidas, e a cidade depois das 11 da noite, que é onde acontecem os piores crimes numa cidade, a hora que a gente vê as estatísticas. Há uma cidade de ladrões, saqueadores do bem comum e do bem privado. Há uma cidade de Fritz Lang, que é do filme de 1997, que ela é uma cidade que foi imaginada, que em muitos aspectos ela foi imaginada, mas que muita coisa se assemelha com certas paisagens que você tem da verticalização da cidade, né? Vamos lá. Tem a cidade de Blade Runner, tem a cidade do... Qual que é essa de Blade Runner? Tem a do Super-Homem, que é uma cidade que a gente tem vontade de sobrevoar e estar em todos os cantos. Tem a das histórias em quadrinhos, tem a dos mangás, tem as cidades que são projetadas, que estão sendo projetadas, e que são as cidades que tentam unir a ecologia com a arquitetura. E agora acho que eu vou deixar um pouco aqui e vou dizer, tem as cidades das festas, dos carnavais, dos rodeios, enfim, vão passando. Há uma cidade, né, e há lugares nas cidades também que estão sendo implodidos, que não servem mais, né, ou então que estão sendo implodidos pela guerra, que são os estilhaços aí que a gente convive das cidades. Há uma cidade que a gente gostaria de estar sempre das 1001 Noites, que é a cidade da literatura, né? Ou então a cidade de Hitchcock, das Janelas Indiscretas, né? Ou então uma cidadezinha que canta Carlos Drummond de Andrade, que é uma cidadezinha qualquer, onde tem bananeiras, onde um burro vai devagar, e a uma altura ele diz, eita vida besta, isso daí, né? E há um filme dos mais emblemáticos, que eu acho que quem não assistiu, ele está acessível aí facilmente, mas eu acho que ele simboliza um pouco, e esse diretor conseguiu captar a dinâmica, a velocidade, os fios, as torres, as pessoas, como a gente convive. Esse filme é de 1982, o diretor é Godofredo Régio, a música é do Philip Glass, e o filme teve 3, tem o Koyaanisqatsi, o Poyakatsky e o terceiro que é Noyakatsky, que eu acho que é o terceiro. E aqui é só uma cena para dizer que no meio dessa velocidade da cidade, num determinado momento, você está voltando para sua casa e você vê um pôr do sol maravilhoso. Ou então você vê uma lua prateada. E é dessa experiência da velocidade com a poesia que essa cena, por isso que a gente selecionou essa cena para trazer para vocês verem.
E se a gente sai desse cenário, fica difícil falar, né, depois que a gente vê uma lua correndo assim, mas se você sai desse cenário e vai para pegar o metrô agora, a gente vai topar com uma cidade de 1000 escadas rolantes, sem horizonte ou de belos horizontes, de homens e mulheres com e sem esperanças. Uma cidade de homens e mulheres que desejam outros modos de viver. Uma cidade em que muitos teimam e insistem em ficar com seus imperadores, reis, rainhas e até mesmo com alguns inquisidores da Idade Média. As cidades que se transformam, né, e não perdem a memória. Ela conserva o que ela tem de essência, a sua história, a sua arquitetura, os costumes do seu povo. Outras são revigoradas, ressignificadas. E outras em ruínas ficam. No entanto, há dentro dessa cidade uma outra que reage. Isso foi um grafite que eu encontrei numa banca na Praça da República que já desapareceu. Mas tinha... Eu gosto dessa imagem porque eu acho que essa... Porque é bom ter uma imagem de uma fera reagindo, da gente resistindo no meio dessa multidão toda. Bom, então essa é a primeira conversa, é o primeiro ponto que eu queria estar falando com vocês. Agora a gente vai começar num outro que é as cidades. O que é uma cidade? Sustentável, né, criativa e saudável. E eu vou começar invertendo, Cláudio. Eu vou começar perguntando, antes de estar falando aqui, o que é uma cidade para vocês, criativa, sustentável e saudável. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora. Assim, eu bebo água. Quem... Não, pode ser uma só. Pode falar. Parques, sim, fundamental. Os parques de uma cidade que é projetada sem parques, sem árvores, ela vai morrendo com o tempo. O reaproveitamento do lixo, a gente produz tanto lixo. Nossa, pegou no centro. Esse daí é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né? A gente não tem condições de dar um salto naquela imagem do lixo agora? Não, então deixa quieto, porque senão vai dar confusão. Mas vamos lá, pode falar mais. Uma cidade onde as gerações se encontram. Onde as gerações se encontram, né? E o que eu deixo para essa geração? Eu estou construindo uma cidade, estou desenhando, eu sou um planejador, eu sou um arquiteto. Agora, que cidade que eu estou imaginando que eu vou deixar para gerações futuras? Isso é sustentabilidade, né? A cidade criativa entraria na forma de trabalho hoje que as pessoas estão arranjando para se sustentar? Sim. Essa forma? Essa é uma das formas, sem dúvida nenhuma, que é financeira, que é dos outros negócios que estão acontecendo na cidade e do apoio que você precisa do público e do privado para incentivar isso daí, tá? Que aí tem que ser criativo. Eu sempre, não tem outro jeito. Eu estava contando para a Cláudia dessa história. Na praça, na General Jardim, tem uma pracinha ali da Major Sertório, que eu não lembro o nome da praça agora. Eles conseguiram montar um lugar onde você tem um lugar que vende flores, um lugar que vende cerâmica, um café e um barzinho do lado. Isso daí, e você tem uma frequência. Então são os novos negócios que estão aparecendo na cidade, que é criativo. Ó, só vou dar o microfone para entrar melhor na hora. Avisar que tem participação do Facebook. Por favor. Pergunta, tá? Sim. A Carmen Gataz comentou que a cidade sustentável, criativa e saudável é algo que a gente precisa dialogar muito. Perfeito. Dialogar pelas cidades. E a Sônia Barreira. Opa!
A Carmen, então vou falar de novo para a Carmen, que tá, o pessoal que está participando pelo Facebook, vamos prestigiar. A Carmen Gataz comentou que a cidade sustentável, criativa e saudável é algo que a gente precisa dialogar muito a respeito disso. E a Sônia Barreira, que não aguenta, está lá assistindo a palestra, também comentou sobre a mobilidade e que a cidade criativa e saudável ela é um local em que as pessoas possam caminhar, se encontrar e conviver. Ah, perfeito. Que é o que está no modelo da cidade da antiguidade e ela permanece viva até hoje. E sem dúvida nenhuma, uma cidade que precisa ser dialogada, porque eu posso achar que ela é sustentável para o meu grupo, né? Eu posso achar que ela é criativa do meu ponto de vista. Então, quando ela fala é dialogada, porque precisa ser conversado mesmo, né? Se eu instalo, sei lá, uma coisa todo domingo naquele lugar, tá? E eu acho que aquilo é a melhor coisa do mundo que está acontecendo, mas aquilo está atrapalhando todo o resto da cidade, né? Eu não tô situando lugar nenhum, tá? Estou falando de uma forma geral, mas eu tenho que avaliar e não achar que sempre aquilo lá tem que ficar eterno, tem que ter uma avaliação. A população está avaliando bem, está gostando disso daí, para não ficar um único padrão, tá? Tem a ver com uma das coisas que eu ia falar, que é sobre a especulação imobiliária. Eu acho que uma cidade sustentável, saudável e criativa não pode permitir que a especulação imobiliária seja um dos principais fatores que rege a organização da cidade. Sem dúvida nenhuma. Isso daí é uma intervenção aí que é do poder público nessa situação de ter leis e regulamentos que determinam isso daí. Perfeito. Quem... O pessoal é animado aqui no Facebook. Não, a gente vai construir uma cidade. Cristiane Gonçalves, que está participando desde o começo, que super agradeceu porque ela queria vir e não pôde, falou que a cidade educadora é uma cidade ocupada por todos os cidadãos de forma sustentável, inovadora e diversa, respeitando equidade, humanidade, meio ambiente e democracia. E, justo falando o que você falou, e Azar falou que é uma cidade em que as pessoas se deslocam. Olha só, isso mesmo, que tem a possibilidade de se deslocar. Que bom. Ah, isso é rico também, né? De você ter diálogos de aprendizagem, quer dizer, como vocês estão aqui fazendo o curso, né? Como a gente pode estar se deslocando, como a gente está aprendendo com outros lugares, né? Não sei se era isso que você estava aqui. A cidade de escola, ela acho que é própria da cidade, né? A questão da interação dentro da cidade e também da cidade com outras cidades. Sim. Em vários aspectos aí, cultural, econômico. Que não deveria ter populações esquecidas, né? Sim. Não atendidas. Perfeito. Bom, agora eu volto um pouco. Então, o que eu tinha pensado, que eu acho que tem coisa que vocês estão falando aqui, dessa cidade sustentável, criativa e saudável. É um dilema essa questão do óculos, mas eu vou tentar dialogar. De perto eu não preciso do óculos, de longe eu preciso, mas eu vou ficar mais perto aqui. Vamos começar a olhar um pouco para essa cidade, as imagens da cidade que a gente tem, que revela um pouco isso que as pessoas estão perguntando, e dialogar com essas imagens, né? Então, isso que a gente trouxe, mas é uma cidade que mesmo na confusão, ela tem que ter o espaço aí onde as pessoas possam estar circulando, né? Essa é uma imagem de uma das ruas mais movimentadas de São Paulo, que nos meus primórdios de São Paulo eu passei muito para atravessar no Parque Dom Pedro, que é o General Carneiro, né? Então, outra, a cidade consegue dialogar, por exemplo, aqui é a Avenida Sumaré, né? Tem um lado da avenida que é aberto para os carros e outras que onde as pessoas estão circulando, estão passeando com o cachorro, estão fazendo caminhada, estão usando bicicleta e tem um ambiente agradável, é saudável ter isso numa cidade, é importante você ter, e não é só aqui. Outro dia eu passei vindo de Americana, em Santa Bárbara, acho que é Santa Bárbara do Oeste. Já tinha Santa Bárbara, não, é Nova Odessa, gente. É Nova Odessa que foi, tá? Confusão.
Mas eu vi um desenho assim, todo parecia uma serpente. Falei, o que é isso? Perguntei para meu sobrinho. Não, a pista, o pessoal está fazendo caminhada aqui. Falei, nossa, parecia um tapete vermelho na cidade. Falei, que coisa agradável você ver, né, uma cidade se planejando e pensando em cidade, que é uma diferença muito grande. Eu estou desenvolvendo uma cidade para pessoas e não só para carros. Né? Então isso faz parte de um planejamento e de um modelo de cidade para a modernidade. Vamos lá. Essa parte que eu trouxe aqui, onde tem espaço para pedestre, para o caminhante, onde tem espaço para todo mundo. Né? Esse particularmente é uma praça que estava praticamente abandonado, que fica em Taquaritinga. Essa é uma obra da Tomi Otaki, que por conta de estar fazendo um catálogo, eles foram lá e essa obra estava no meio do mato. Então, agora ela está sendo reconhecida e as pessoas estão valorizando mais a praça, mas estava perdida. Você tinha uma praça com um capim crescendo. Né? Vamos lá. Então, aí você tem, quando as atividades... Eu acho que eu vou me desligar um pouco do papel e vou falar sobre as imagens agora, que eu acho que vai ser melhor. Essa cidade que cada um resolve a sua cidade como o melhor te faz. Essa daqui fica na Zona Sul, perto do Grajaú, e eu achei essa casa fenomenal, porque a paisagem é árida, a vida é difícil, e essa casa dá uma alegria. Eu achei sensacional você ter uma casa colorida, tem um farol, eu achei incrível, tem um farol nessa casa, né? Então ele traz um pouco para esse grafite. Lembra, Tatá, essa casa que a gente passou no caminho e viu, e eu fotografei, nunca pensei que eu ia estar sendo utilizando agora. Né? Vamos lá. Bom, a cidade é isso também, uma cidade sustentável que te provoca uma coisa agradável. Isso daqui é um pé de cerejeira. A cerejeira, quando ela está sem flores, ela é muito simples, ela é fechadinha. E particularmente é uma cerejeira que quando chega a época das flores, que eu não me lembro agora, ela é uma festa. Tem 3 cerejeiras do lado de um ponto de ônibus perto do Pacaembu. Então assim, é esse prazer de você passar num lugar onde você tem flores, onde você tem fruta, onde você tem perfume. Então a possibilidade de você viver isso na cidade tem que ser planejado, tem que ser organizado. Tem umas árvores que acabam nascendo, embelezando o nosso caminho, né? mas não foi planejado. Elas estão ali porque elas nasceram, um passarinho levou a semente, enfim. Então essa é o bem-estar na cidade. Essa coisa de poder, isso aqui é o Parque Burle Marx, é de você poder caminhar, ter essa sensação da sombra, do prazer de estar fazendo a caminhada por esses lugares. Né? Esse daqui, que é um lugar que está mais difícil hoje, mas é o núcleo da Pedra Grande, que foi fechado por conta da febre amarela, que você pode entrar aqui agora só com a carteirinha, porque por tudo que a gente está vendo, né? E toda, mas é um lugar de muita beleza na cidade de São Paulo. A cidade limpa, a cidade onde você tem condições de estar transitando sem ficar sendo atropelado por um saco de lixo. Vai. Essa daqui é a cidade... não lembro de todo. Oi? Que tem o controle de bebidas alcoólicas. É importante de você ter no comércio, de ter regularizado. E é bagunçado isso no Brasil. É muito mal feito, é descuidado. Né? Em quase todas as cidades brasileiras, isso não é cuidado. Se vende a cachaça para moleque de 14 anos. Isso é uma coisa que tem que ser denunciada e tem que ser falada. A cidade que também tem essa coisa da travessia, que tem espaço onde você consegue transitar, onde você tem bancos, que você está sentado, você tem o prazer de desfrutar. Aqui é Paranapiacaba. E essa daqui é sensacional, foi minha última... Essa eu tenho o prazer de falar. Sábado eu saí dizendo, eu vou falar sobre caminhada, eu preciso estar exposto, eu preciso estar na rua mais do que eu fico, do que eu gosto de andar. Mas aí eu fui para a Rua São Bento, né? Para quem conhece São Paulo, no final da São Bento tem um largo ali, e essa menina, que chama Lília, estava tocando uma música do Zé Ramalho, que chama Chão de Giz, né? E eu parei e falei, nossa, mas que voz, que beleza, e começou a juntar um monte de gente em torno dessa Lília, né?
E aí eu achei curioso, eu falei, nossa, mas isso eu preciso estar trazendo, porque o que a Lília faz da coisa da utilização do espaço público de forma adequada, né? Primeiro, né, não vou ficar comentando a voz da Lília, né? Não é o caso, nem a beleza da Lília, né? Mas assim, a Lília vem, ela ocupa um lugar da rua onde ela não atrapalha as pessoas, tá? Ela senta e quem quiser vai se chegando perto. E pessoas que nunca tiveram oportunidade de ver um show se encantam. Então, aquele momento na cidade, onde a gente para, que a gente fica pensando, a gente fica ouvindo a música, fica reorganizando a nossa mente, fica a tristeza e a alegria está transbordada ali, aquele momento do silêncio, da reflexão na cidade. E a Lília, além de tudo, ela traz, né? Veja, o violão dela é da cor, ela tem uma iluminação, ela traz a iluminação para o show dela, tá? E aí ela começou a cantar, ela vende, o CDzinho está aqui por R$10, mas não tem a menor importância. E uma pessoa ficou encantada com a Lília e levou essa garrafinha de água que ela agradeceu a hora que ela estava tomando. A hora que a Lília começou a cantar, tinha um maluco na rua que começou a dar salto, piruetas e fazer uma acrobacia maravilhosa, um balé na cidade, né? E outra, ao mesmo tempo, isso daí aconteceu em 10 minutos, viu, gente? Tá, tudo isso é instantâneo, é rápido demais. Começou uma briga de moradores de rua, desse pessoal que fica deitado nas portas da loja. Saíram no tapa, né? E a Lília parou, falou assim, gente, o que a gente combinou? E a paz, né? E aí eles foram. A Lília estava educando aquela rua, aquela cidade. Eles falaram, beleza, 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 Lília, tá? E pararam a briga, a confusão. E a Lília continuou cantando Zé Ramalho, Chão de Giz, numa tristeza que dava dó, mas era bonita a música. Né? Bom, apaixonado pela Lília. Essa parte aqui, que é a beleza da cidade, daquilo que fica e que é sustentável também, mas é o espaço para você estar expressando. Isso daqui era no caminho, voltando para casa, que eu achei muito bonito, já desapareceu. Então tem essa coisa também, que aquele grafite que estava ali foi, né? Eu não sei o nome, não sei quem é, mas digo, essa arte é democrática. Eu não estou no museu, eu estou dentro do carro, eu estou no ônibus, eu estou voltando para casa e eu estou em contato com uma obra como essa. Né? Então, o cuidado, né, nesse trabalho dos artistas de rua. A cidade sem luz, sem saneamento básico. Como é que eu posso falar de uma cidade onde o saneamento básico você não tem? Então, é preciso levar em conta essas muitas cidades que estão na nossa vida. A questão da luz e da água. Né? Uma cidade que se diz urbana, não pode estar fora dessa... O espaço, né? O espaço tanto para o jovem, mas para o adulto, como já tinham dito aqui agora, mas o espaço dialogado, como é que a gente pode estar se apropriando de uma forma equilibrada, tanto o idoso como o jovem, como a criança dos espaços. E aí é como a cidade também, uma cidade sustentável, como ela pode ter esses apelos da criatividade, da poesia, como ela está exposta. Essa eu vi 2 exemplos de cidades que se apropriam da poesia de uma forma muito, muito legal. Uma que foi em Calafate, também no norte argentino. Vocês já viram que eu estou apaixonado pelo norte argentino. E lá o que tem? As pessoas escrevem nos bares, eles têm poemas escritos nos bares dos escritores, dos poetas da região. E eles montaram o Museu do Vinho, lá em Calafate, onde todo o museu é organizado a partir dos textos poéticos. E essa daqui foi... Particularmente, estava fechada essa lojinha, depois eu voltei porque eu achei muito legal. Né? É um poema, é um rapaz que tem, na vila da Ilha do Mel, ele tem uma lojinha e ele resolveu, em toda a casa dele, colocar poesia. E privilegiando os poetas da região. No caso desse daqui é o Paulo Leminski. Né? Volta um pouquinho. Muito romântico, meu ponto pacífico fica no Atlântico. Né?
do Leminski. Então, aí eu voltei, aí eu conversei com ele, e ele era um cara sensacional. Ele disse, não, eu gosto muito dos poetas, gosto de valorizar, e acho que a casa da gente pode abrigar não só paredes, né? E ele fazia intervenções na praia, era um artista. Então, a cidade também, dessa coisa do controle dos ruídos, uma cidade sustentável precisa ter esse controle, né? Você tem, às vezes, numa rua, um lugar, por exemplo, outro dia eu saí na Avenida Paulista para pegar um táxi, eu não conseguia falar com o taxista. Tinha um guitarrista que ele tocava tão alto a música, tão alto, que não tinha conversa, não tinha diálogo, não é um lugar bom para se conversar, nem para caminhar naquele espaço onde ele estava. Aí eu cheguei no taxista e disse, olha, eu acho, nossa, o cara tá animado. Ele falou assim, não, ele não, é que ele nem tá muito animado. Hoje ele tá meio calmo porque ele tá voltando de férias, tá? Costuma ser muito mais agitado. Mas então tem esse espaço das britadeiras, né, desse controle que precisa ser levado em conta, né? Vamos lá. A coisa das placas, da indicação. Você chegar numa cidade onde você não se localiza, é um desespero. Quando uma cidade é pequena, você vai perguntando, ô fulano, onde que fica lá a venda? Aqui não, aqui você está falando de uma metrópole, é diferente. Então, a importância da sinalização. O ponto de ônibus, pontos de ônibus que abrigam, né? Então, tem alguns pontos de ônibus em São Paulo que ele é muito bom assim, para uma temperatura de 21 graus. Tá? Se tiver 28, não tem jeito. E se estiver chovendo, não saia de casa, não pega o ônibus ali. Porque não abrigam, tá? E isso daí, agora, é bonito. Tá? É bonitinho o ponto de ônibus. Mas quem convive e pega ônibus na cidade de São Paulo, em determinadas regiões, sabe da dificuldade que é enfrentar um espaço como esse. Tá? Posso falar uma coisa? Sim. E eu particularmente amo esse monumento. É um menino de mais ou menos uns 10 anos, de uma São Paulo de 1920. Ele está descalço jogando jornal. Ele era um vendedor de jornal. Não, que bom, pelo menos tem, né? Se tiver muito complicado, tem essa coisa desse apelo da arte no espaço, né? Enfim, e tem cidades no Brasil que são evoluídas dessa coisa de ponto de ônibus sendo pensado para pessoas. Vamos lá. Outra, a questão da cidade que leva em conta é o dilúvio de janeiro que está começando, sim. Tá? Então aqui a questão da poda, do plantio, da poda e do corte de árvores, que é um problema seríssimo, né? Então, parece que não se dá conta. Você tem às vezes uma árvore na sua rua que você perde durante 5, 7, 10 anos e não tem uma atitude para você estar fazendo isso daí. Se você fizer, você é multado. Então é uma coisa muito complicada. Agora, nem por isso a gente não deixa de plantar árvores na cidade. Mas tem que ter um sistema de controle melhor em qualquer cidade, em cidade do interior como da capital. Essa é a parte do que é público e o que é privado numa cidade sustentável. Entrando no ônibus, eu uso ônibus, metrô, táxi, aí eu encontrei essa graça, esse humor, logo de manhã, escrito dentro do ônibus. Você já sorriu hoje? Veja bem, tem coisa melhor da gente falar do público e do privado quando a gente usa isso daqui? Isso você pode levar, você pode expandir para esferas maiores, assim. Mas qual a identificação de uma pessoa que escreve isso daí dentro de um ônibus? Tá? Então, escreveu, né? E tem gente que responde, diz, eu sorri sim, eu estou alegre, ou faz ou picha isso daqui, né? E aí o ônibus fica uma coisa agradável, logo de manhã você encontrar uma coisa tão feliz, tão agradável como essa, né? Vamos lá. Bom, a manutenção de trens e metrôs, que é fundamental para essa população, para esses 20 milhões poder estar circulando de forma equilibrada numa cidade como São Paulo. Estou correndo.
o controle das doenças e a importância da prevenção nas escolas, em todas as escolas. Quer dizer, como você... acho que a escola, nesse caso, é um centro importantíssimo para você discutir a prevenção. Nesse momento, essa é uma cena que a gente está vivendo no cotidiano da cidade de São Paulo, que é a vacina da febre amarela e todo o dilema, né, e o desespero que a população fica diante de uma situação dessa, com informações, né, que não foram também bem trabalhadas na imprensa, né? Pode ir passando. A questão dos empregos, da melhoria, da oferta de empregos. Quer dizer, uma cidade, para ser sustentável, ela também volta naquilo que você está falando, de estar oferecendo emprego e incentivando os novos negócios. A importância da conservação aí do público, do privado, da conservação das praças. Essa, particularmente, é uma praça que está sendo restaurada em Taquaritinga. Mas tem um dilema em relação do uso dos espaços públicos. Muitos estabelecimentos comerciais, em várias cidades que a gente percebe, é que eles se utilizam de um espaço que é público da praça. Então você vai avançando com as mesas, com as cadeiras, e vai fazendo, e traz um showzinho também na praça, traz uma performance ali. Só que no outro dia, aquela praça parece que não é dele mais. Então todo o lixo acumulado, toda a plantação que tem naquela praça foi destruída, né? Então, tem uma outra coisa que são de pessoas, dos vândalos que andam na cidade. Existe uma pulsão de destruição, de morte também das pessoas da cidade. O que faz uma pessoa chegar num ponto de ônibus desse e quebrar, no ponto de ônibus que a gente estava vendo, de quebrar o ponto de ônibus. Ou então um banco. Um exemplo típico na nossa sociedade é arrancar o orelhão, é quebrar o lixo que está. Então, é uma cidade que, por que tem isso daqui? É uma cidade que as pessoas não estão se identificando, ou eu tenho uma pulsão de destruição, como eu não me identifico com esse ambiente, eu estou destruindo tudo isso. Quando a menina fala, nós precisamos dialogar, sim, precisamos dialogar também sobre isso, do que acontece. E trabalhar, e conversar com a escola, né? Bom, esse daqui, quando a gente estava falando do lixo, quem que falou do lixo aqui? Foi do lixo. Essa daqui é uma das ruas, que é uma rua muito bonita em São Paulo, que chama Zequinha de Abreu. Tem ipês, tem uma vegetação maravilhosa, onde passa o ônibus, que é o Machado de Assis. Perto dessa praça também tem aquele ônibus do City Tour de São Paulo, onde você passa, que tem a parte de cima e de baixo, que circula para ver a cidade. Essa pracinha, que fica no começo da rua, é muito comum você encontrar sofá, porta, saco de cimento, penteadeira velha. E nesse dia, que faz muito pouco tempo, faz uma semana que eu passei, né? Aí estava ainda com os resquícios do Réveillon, com uma garrafa de champanhe, né? A televisão, e eu acho que não foi retirado ainda, tá? Então, veja só. Para mim, isso daqui é matéria, isso daqui é conteúdo, uma fotografia como essa. Vamos lá? O controle da velocidade do trânsito, a importância de você ter isso. Os espaços, né, de você ter a prevenção da criminalidade, que é importante. A acessibilidade de você ter ruas onde as pessoas possam estar circulando livremente, todas as pessoas. E aí vem a experiência do caminhar. Quanto tempo a gente tem? Tá. A experiência do caminhar vem assim. Quer dizer, tá. A gente inventa cada uma, né? E depois a gente tem que dar conta, né? É muita rua, é muita estrada, é muita cidade, é muita ponte, mas eu consigo. Esse trabalho foi assim. Ele é um trabalho, a FDE é uma fundação da Secretaria Estadual de Educação, né? E tem um projeto na Secretaria Estadual de Educação, 14 anos, que chama Escola da Família. Trabalha com 2.200 e poucas escolas. De um universo de 5.000 escolas da rede estadual de ensino.
E foi feita uma proposta, como essa forma de estar intervindo, de estar dinamizando a relação da escola com a cidade, que foi do caminhar, né? Então, o que nós fizemos foi 2 videoconferências orientando as diretorias de ensino, os professores coordenadores dessas diretorias, para organizar caminhadas, né, nas escolas. E essas caminhadas poderiam ser no entorno da escola, quando você não tem muitas praças, né, era para experimentar o prazer de caminhar, né? E então a gente podia caminhar ao redor da escola, no jardim, na praia, nos parques, na zona rural. A gente deu uma série de atividades, fez uma série de propostas desse caminhar. E foi organizado da seguinte forma: a gente eu não esperava, porque o que a gente ofereceu material de apoio, videoconferência, debate e orientação quando as pessoas ligavam na FDE pedindo informação. E o resultado foi muito além do que a gente esperava, porque existe um prazer também e uma vontade das pessoas estarem conquistando o espaço público, de estar se apossando das praças, de estar dialogando com esse espaço da cidade. Então, o trabalho foi assim. Volta um pouquinho. De 2.200 escolas, 732 fizeram caminhadas. Dessas caminhadas, a gente teve 60 mil pessoas caminhando em todo o estado de São Paulo. E como resultado da caminhada, né, Márcia, a gente teve a exposição nas escolas. Então, as pessoas poderiam estar tirando fotografias, estar fazendo vídeos, está desenhando e fazendo exposição. E nós tivemos convidados importantíssimos nesse processo. A gente convidou a Fundação Bienal para nos orientar. A gente não queria fazer uma exposição só de pintura, mas a gente entender o que é arte contemporânea e como a escola pode se apropriar dessa linguagem. E foi o que foi feito, né? A gente teve aí um número também grande de pessoas, de 39.880 que visitaram essas exposições. Então, como é que foi feito o processo? Eu vou mostrar e aí vocês vão poder, se alguém já organizou ou quer incrementar a sua caminhada, né, pode estar utilizando esse material que vai estar disponível para vocês. Então eu vou falar do processo, né? A gente usou, né, um texto aí do Rousseau que diz, só esse: nunca pensei tanto, existi tanto, vivi tanto, nunca fui mais eu próprio, se é que assim se pode dizer, quanto naquelas viagens que fiz sozinho e a pé. A caminhada tem algo que anima e reaviva minhas ideias. Quase não posso pensar quando fico parado e é preciso que o meu corpo esteja em movimento para impulsionar a minha mente, né? E como outros textos a gente distribuiu e encaminhou para as escolas. Vamos lá. E aí, usando essa frase em latim, caminhando se resolve, e essa sensação mesmo, que você está quieto na sua casa, achando que o mundo acabou, né? E aí você começa a andar, você começa a verificar, você vê uma pessoa brincando, você vê uma árvore nascendo broto novo, você vê uma palmeira e como aquilo te reanima. Então a gente acredita, né, nessa proposta da caminhada como uma forma de interação com o espaço que faz bem para a pessoa. Aí fizemos todas as considerações, né, como o corpo fica limitado nesse mundo contemporâneo, a importância que tem você estar rompendo com o silêncio dos lugares, de fortalecer o seu corpo. Pode ir passando, Gabriel. A necessidade, porque se tem cavalo, se tem carroça, se tem carro, se tem skate, a importância da caminhada, né? Os receios das pessoas, para um pouquinho aí, né? Romper um silêncio dos lugares. As práticas de caminhada ainda são muito limitadas, sempre teve muito preconceito com a questão do caminhar, principalmente com a mulher, né? Na Idade Média, quem caminhava era louco,
ou era santo que tinha coragem de viver no mato, e se era mulher, era prostituta que ficava circulando na cidade. E a gente vive ainda muito essa coisa do preconceito, porque quando uma mulher vai viajar, né, quantas amigas não falam, mas sozinha fica complicada andar 8 quilômetros na praia sozinha. Então, e a gente vem com essa herança muito preconceituosa, né, e mesmo em alguns bairros que se fecharam tanto, quando você começa a andar, os guardas começam a apitar, quem que é esse que está circulando feito louco numa cidade? Né? Então, eu acho que caminhar é romper com o silêncio do lugar. E criaram leis para vadiagem, para punir na Revolução Industrial, porque se o cara estava muito solto, era vagabundo. Né? Então, quando está correndo é um pouco diferente, porque ele está numa atividade. Agora, caminhando assim, é num outro tempo, né, Cláudia? Caminhar também permite e encoraja outras pessoas a estarem. Então, eu só quero dizer o seguinte, a gente fez as considerações todas sobre o ato de caminhar. Vamos passando. Pode passar. E tudo que traz, que impulsiona o turismo local, como cria a possibilidade de você ter novas amizades, de conversar com outras pessoas, né? A experiência de Barcelona, onde você tinha muitos armazéns e casarões abandonados, e a partir que eles abriram isso para atividades culturais, para atividades esportivas, a cidade aumentou em 300% o número de pessoas que circula nessas cidades, nessas ruas. Aí vem toda a coisa da organização da caminhada. Então tem um beabá, né, que eu acho que vocês já é de conhecimento de vocês, mas acho que vale a pena depois a gente estar revendo cada ponto e como isso é importante para uma escola. Porque você fala, vamos caminhar, mas vamos caminhar para onde? Em que direção? Vai fazer o convite? Vai divulgar na imprensa local? Tem marketing educacional essa caminhada? Quem a gente está chamando para caminhar junto? Tem enfermeiro, um médico, um artista nessa parada toda? E aí, e o resultado era da caminhada, a gente está fazendo a exposição, né? E a exposição, que a gente dizia, não ocupa só o pátio, não. Começa a olhar para as janelas, para a entrada, que tipo de árvore você tem na escola. E eles foram... Eu fiquei impressionado, porque eles foram muito além daquilo que a gente pensava, né? Quem são os parceiros? Convidamos, como a gente teve a Bienal, a gente teve a professora Sueli Furlan, da Geografia da USP, que veio nos ajudar. Teve o Peter, da revista Horizonte Geográfico. Aí vinha toda a organização, quer dizer, como você organiza uma exposição, o equilíbrio da exposição. E aí, não dá, mas a gente trouxe exemplos também de caminhantes, de artistas que foram caminhantes importantes na história da arte e que continuam. Então teve essa rota que foi feita no Japão, que fazia parte de uma caravana que ia visitar a cidade de Kyoto, e ele foi registrando então as passagens, aonde tinha os postos de correio, pintando as cidades, as pessoas, a natureza do lugar. A linha traçada, né, do Richard Long, aonde ele utiliza o que você tem na natureza para você poder estar fazendo essas intervenções. A famosa muralha que a Marina Abramovic e o marido percorreram, um saiu de um lado e outro saiu do outro, conhecendo muita coisa, e quem sabe a história não foi uma história intensa, né? Dramática do encontro, do cansaço, do desgaste, né? Que o casal já tinha um pouco também. Então acho que na caminhada eu imagino que salientou mais ainda. E aí vem os resultados, o que as escolas fizeram, né? A Márcia Rocha está aqui, né? Queria estar apresentando. Ela é uma pessoa que utilizou, a Márcia, eu estou conhecendo a Márcia agora, eu vi nas fotografias e sabia do trabalho dela, mas nosso encontro está se dando agora. E ela era uma pessoa que estava fazendo estágio na escola e veio à caminhada. Então ela aproveitou, né, e utilizou da criatividade dela para ela poder estar ajudando a escola. Então nós vamos mostrar, eu não trouxe todos, só uma palhinha e depois você fala uma palavrinha do que foi. Aqui são experiências onde eles caminharam pelo parque, pela foz do Ribeirão Baguaçu, né? Utilizaram a Secretaria do Meio Ambiente.
a observação da natureza na diretoria de Avaré, pode ir. O diálogo com a zona rural, esse arquiteto, volta um pouquinho, esse arquiteto, essa observação do João de Barro aí, nosso Niemeyer da natureza, aquela coisa toda, né, mas de observar o que tem. Márcia, né, fazendo uma instalação na janela, fez essa beleza que encantou todo mundo, as pessoas iam na exposição, e aí, é com giz, né? E ficou lindo o trabalho dela. Aqui, a Márcia é terra dos vários lugares por onde você andou, e ela fez uma exposição da cor da terra. Então tem terra aqui da Serra do Rola Moça, tem de Ouro Preto, de São Lourenço da Serra. Vai ver que tem até de... Onde eu moro, em Budas Artes. Em Budas Artes. Brumadinho, a terra do Inhotim, tem terra de vários lugares. E trouxe essa daqui para... Pode ir. A coisa do desenho, como é que você pode estar utilizando de resíduos para você transformar numa outra coisa. E eles utilizaram que o projeto Escola da Família abre as escolas nos finais de semana. Mas muito, né? Que tem 10 mil universitários trabalhando e 8 mil voluntários. E eles utilizam muito daquilo que eles estão vendo no final de semana para trabalhar a semana letiva. A caminhada pela Fazenda Santa Gertrudes, que é uma das fazendas mais importantes da economia cafeeira do estado de São Paulo, vendo o patrimônio histórico que tem na região de Limeira. Essa beleza, esse calor, essa quentura da água do rio Paranapanema, né, em Euclides da Cunha. Os traços do que restou da cidade, o depoimento da diretoria que caminhou em Presidente Prudente. A importância do desenho na observação da caminhada. Quando você caminha e desenha aquilo que você está vendo, você parar e começar a desenhar, muda completamente de figura. Tarsila do Amaral usava isso nos seus cadernos de desenho com muita frequência. A importância do convite, de você orientar as pessoas que precisam de um convite, precisa estar informado. A ocupação de um coreto, um espaço histórico, a coisa na praia de você estar fazendo um alongamento, estar vendo as formas que tem disponível na areia da praia. A galera toda, quando se reúne, esse sentimento de grupo, de participação. Aqui a Bienal foi na escola e ajudou a escola a montar a exposição. E esse daqui foi, volta um pouquinho, esse daí foi uma coisa curiosa. Eles fizeram uma exposição, eu fui visitar em Taquaritinga, e aí eles fizeram esse, como é que chama isso daqui? Esse caçal, né, com um galho que eles acharam no caminho e colocaram essas velas. E eu fiquei feliz. E aí me deram de presente, eu levei, está na minha casa hoje, esse que é um... esse utilizaram um cipózinho para fazer uma cobra coral, né? Essa coisa de pintar dentro de uma velha casca de árvore que caiu. E teve a diretoria de São Carlos, onde eles fizeram, antes de começar a falar com os professores, com a comunidade, eles fizeram o seguinte: vamos trabalhar com os diretores. E convidaram os diretores. Um caminha pelo lado de fora do bosque e outros caminham dentro do bosque. Aí tinha um encontro, né, e eles falavam dessa experiência do que é caminhar nesses dois locais. E montaram esse livrinho aqui, que vai contando toda a história de como foi o trabalho de caminhada lá na região. Bem, é isso. Perguntas rapidinho? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta de imediato? Senão posso dar uma sugerida. Eu vou fazer um comentário, tá? Daí alguém, se quiser fazer uma pergunta... Assim. Cláudia, só uma palavra. Eu falei de toda a equipe e não falei do Gabriel. O Gabriel foi o ponto de sustentação. Sem ele, eu não conseguiria fazer todo esse trabalho aqui também. Eu acho que é importante a gente destacar aí dessa fala do Deva, que ele trouxe uma ideia de cidade educadora, mas ele não trouxe uma ideia pronta e acabada e um conceito pronto aqui para vocês, educadores, levarem e irem aplicar, sabe? Eu espero, e foi o nosso combinado, que essa fala dele fosse uma provocação, um convite para mudar o olhar de vocês em relação à cidade, ao lugar onde vocês estão,
as escolas de vocês como estão e de pensar em como transformar a relação dos meninos e das meninas das escolas com essa cidade, essa responsabilidade em relação à cidade. Eu acho que eu brinquei com o Deva, ele, quando a gente conversou, ele fez um poema maravilhoso que eu espero que ele coloque na roda sobre a primeira parte das cidades. E que aí eu falei, olha, a gente precisa dizer que não é uma palestra que vai falar sobre a cidade e os aspectos econômicos e geográficos e as relações. Não, acho que ele trouxe um convite para pensar no imaginário de cidade, na representação de cidade, na importância de sonhar essa cidade. E acho que a educação tem tudo a ver com isso, da gente se responsabilizar por ter sonhos melhores, não só por realizar os sonhos, tá, gente? Porque comprar um PS4 e um iPhone 7 é sonho, né? Mas para a gente ter sonhos melhores e para ter ações concretas para realizar sonhos melhores como educadores, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Claro, você pode. Para sair no Facebook. Fazer 2 comentários. Um que é uma propaganda, não tenho nada com isso, mas em São Paulo tem um grupo chamado Bike Tour, não sei quem conhece, mas como tem muita gente que é de fora, vale a pena. É gratuito para passear, caminhar por São Paulo. Pouquíssimas pessoas fazem parte do projeto, eu já participei de alguns, no centro da cidade, na Vila Madalena, no Ibirapuera. Gratuito, você se inscreve e passeia pela cidade de bicicleta motorizada ou bicicleta sem motor, ou bicicleta com 3 pessoas, enfim, acho que é um jeito de conhecer a cidade que não é só com as próprias pernas, que é incrível. Eu fico pensando de como transformar o que você está dizendo, né, de olhar para essa cidade diferente, para a gente que é educador. Precisa pensar em projetos pedagógicos. Sim. Senão a gente fica na ideia do diretor, na ideia do coordenador, que não se revela na sala de aula. Então, só para contar um pouquinho, aqui na Escola da Vila, no ensino médio, os alunos estudam um autor, um teórico situacionista, dentro da filosofia, no aspecto no viés dos situacionistas, que é o Guy Debord, e ele tem um conceito chamado deriva, que é passear pela cidade, aí não vou me estender, mas é o jeito que a gente trabalha com os alunos do primeiro ano, para eles poderem caminhar pela cidade, é a partir da aula de filosofia, usando o Guy Debord como um dos autores que eles estudam. Bacana. Eu queria dar só um breve depoimento da minha participação. Bem rapidamente, agradecer a Deva, agradecer a Elisânia, que não está aqui. Agradecer o convite, agradecer a possibilidade dessa experiência, dessa intervenção. O ETAL é a escola em que eu estudei a minha vida toda, né? E agora, fazendo Faculdade de Artes Visuais, tive que fazer o estágio. E, por conta disso, surgiu essa mágica proposta do Caminhar com Arte, que ia muito de encontro, porque eu sou educadora ambiental. Trabalho com educação ambiental já há muitos anos. E estava trabalhando com land art. Não sei se todo mundo conhece esse conceito, ou arte ambiental. E as coisas os caminhares foram se encontrando. Foi muito especial, porque eu estava passando por momentos difíceis da minha vida. Perdi mãe e pai em pouquíssimo período. De forma que essa experiência me reabilitou, né? E fez com que eu passasse de forma mais suave. Encantador trabalhar com arte, eu não sei se todos são arte educadores aqui, né? E quero agradecer muito, né? E foi muito especial, e aquela mediação que a gente fez, porque tivemos 2 momentos. O momento de fazer a caminhada, né? E a imersão e a deriva, né? Sim. E depois de tudo isso, a gente fez com que esses olhares, pegando materiais, e fomos estruturando e transformamos transformamos sala de aula em espaço expositivo. Então, primeiro foi a experiência fora, depois uma experiência dentro. Mas esse dentro da sala, esse espaço expositivo, se comunicava com o que estava lá fora. Bacana. Tudo conversava com tudo. E um dos eixos foi a serpente. Que bacana, viu? Serpentear. Eu que agradeço.
Obrigado. Alguém mais? Sim. Não estou acostumada com o microfone. No final do ano passado, eu fui numa palestra no Sesc 24 de Maio, que era do lançamento do Observatório da Primeira Infância. Sim. E lá eles contaram sobre um projeto que eles estão desenvolvendo com crianças de até 95 centímetros de altura, que é Urban 95, uma coisa assim. E aí eles orientaram os pais, os responsáveis, a ir para as ruas com as crianças, portando as máquinas fotográficas, e elas vão tirando fotos daquilo que elas acham legal e daquilo que elas acham que não é legal na cidade. E pensando nessa cidade mais subjetiva, estava pensando muito nessas fotos das crianças. Porque uma das coisas que mais incomodavam elas é o lixo, que fica muito mais perto delas, né? Pensando na altura delas. E tem outras coisas que assustavam elas que a gente nem pode imaginar. Por exemplo, um urso de pelúcia gigante, né? Umas coisas assim. Então é uma cidade muito subjetiva que às vezes traz alguns insights para a gente do que pode ser. E aí, só para refletir sobre isso, e também tem, eu acho que não sei se todos já viram um documentário, eu estava tentando lembrar o nome dele, mas é de uma mãe que sai com uma criança bem pequenininha para explorar a cidade. Do Tintim. Eu acho que é um vídeo bem legal que fala sobre a legal, que exploração dica da boa, cidade. né? Importante. Obrigado. Não, acho que o tempo... Não, eu acho que fica esse convite, como a Cláudia disse, né? Para se caminhar organizado, para se aventurar pela cidade. Eu acho que uma cidade tem que ter um campo de aventura, onde você sai organizado para onde você vai, mas num determinado momento você tem que deixar fluir as coisas, né? Aí, às vezes, quando você está num grupo, você tem que ter um pouco mais organizado, quando você está com um grupo grande, de 80, de 90 pessoas. Então, você tem que ter ela mais organizada. Mas eu queria dizer que foi um prazer estar convivendo aqui, estar conversando com vocês. Eu acho que é bom quando a gente faz um trabalho que a gente aprende muito. Então, o meu jeito como me relaciono com a cidade hoje mudou muito, né? Eu disse, eu estou precisando ficar agora parado, sem ver cidade, pelo menos uns 5 dias quietinho, sabe? Para você voltar a olhar a cidade com um olhar não tão viciado, não ficar cego de tanto ver uma coisa, mas você ficar criativo vendo a cidade. É isso. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos vocês. Gente, obrigada ao pessoal que acompanhou pelo Facebook, que foi muito legal. E muito obrigada a presença de vocês. E até quarta-feira que tem a palestra da Fernanda, tá? Tchau, querido. Até mais. Tchau.